Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje vamos falar um pouco sobre capacidade de dissociação eletrolítica, ou seja, o pKa do herbicida. E vamos relacionar isso com a absorção desse produto no solo. Então, as características físico-químicas dos herbicidas, elas são uma parte aí dentro da ciência das plantas daninhas em que nós temos um pouquinho mais de dificuldade para entender e associar isso no campo. Mas vamos entender um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Bom, primeiramente, vamos iniciar entendendo o que é o pKa do herbicida, o que é a capacidade de dissociação eletrolítica daquele produto. Então, pessoal, as moléculas de herbicidas, atualmente aí disponíveis no mercado, elas podem ser classificadas quanto à capacidade delas de ionização. Então, os herbicidas eles podem ser classificados em iônicos e não iônicos, então dependendo da capacidade dele em ionizar. Bom, as formas não iônicas, elas são moléculas cujas propriedades físico-químicas elas não vão depender do pH da solução, tá, do solo, que é onde o herbicida está atuando, ou da solução, né? Então, herbicidas não iônicos, eles não dependem, ou seja, eles independem do pH da solução onde eles vão estar agindo. Já, por outro lado, os herbicidas considerados iônicos, eles têm aí um grau de ionização. E esse grau de ionização, essa capacidade de ionizar, ela é variável com o pH da solução. E aí a gente pode dividir esses produtos que são ionizáveis em herbicidas aniônicos e herbicidas catiônicos, tá? E aí nós vamos tentar, nós vamos entender que nós temos aí que o pKa, a constante de ionização ácido ou base, ou seja, pKa ou pKb de moléculas que possuem aí um caráter de ácido fraco ou de uma base fraca, eles vão representar então a tendência de ionização em uma determinada faixa de valores de pH. Então, o que acontece? O pKa, ele é um valor de pH no qual metade das moléculas do herbicida ela está ionizada e a outra metade ela está na forma molecular. Então, o pKa ele expressa a capacidade de dissociação da molécula do herbicida e ela é representada então por um valor numérico de pH, tá? Que é no qual aí ocorre a dissociação do produto. Ou seja, naquele valor de pH, nós temos aí que 50% da molécula ela está aí na sua forma dissociada, tá bom? E 50% da molécula está na sua forma não dissociada, tudo bem? Então, mais uma ideia que a gente tem que passar aqui é que o pKa ele é uma característica, tá? Que é inerente aí, que é conferida à composição química daquele produto, tá? Então, isso porque, o que acontece? Ele é determinado pela dissociação dos radicais que estão presentes naquela molécula. Então, é uma característica do produto. Então, resumindo, pK é o valor de pH no qual metade das moléculas está na sua forma ionizada e a outra metade está na sua fórmula molecular. E aí, conforme a capacidade de ionização, os herbicidas então podem ser classificados em herbicidas ácidos fracos, em herbicidas bases fracas e ainda herbicidas não iônicos. Vamos entender um pouquinho mais ainda sobre isso, pessoal. Aqui, pessoal, deixei para vocês, o que é então um herbicida classificado como um herbicida ácido fraco. Então, esses herbicidas, eles são aqueles produtos cujas fórmulas moleculares deles
apresentam capacidade de doar prótons, e aí eles vão formar íons que estão carregados negativamente. Quanto maior for o pKa daquele herbicida, nesse caso, menor será o caráter ácido dele e menor a capacidade dele de a gente encontrar ele na sua forma aniônica. Então, para estes herbicidas ácidos fracos, quando o pH do solo for igual ao seu pKa, a molécula vai estar de produto 50% na fórmula molecular e 50% na sua forma não dissociada, tá? É neutra, e a outra 50% na sua forma dissociada, que como é um herbicida ácido fraco, ele vai estar na forma aniônica, tá? E isso está representado bem aqui, pessoal, ó. Então, quando o pH da solução, tá? Ele é igual ao pKa, nós temos aqui metade na fórmula molecular e metade na forma aniônica, porque aqui nós estamos falando de herbicida ácido fraco. Bom, agora, quanto menor for o pH do solo, que é o que nós vamos falar aqui, tá? Em relação ao pKa daquele produto, daquele herbicida, maior a tendência dele em estar na sua forma neutra, aqui, ó, tá? Na sua forma neutra, tá? E possivelmente aí, né, a capacidade de adsorver nas partículas coloidais do solo. Então, aí nós temos, né, essa relaçãozinha. E aqui na última, quando o pH do solo for maior que o pK do produto, tá? Do herbicida, esse herbicida ele vai ficar aí prontamente disponível na solução do solo e a capacidade dele em reter ao solo ela é menor. Por quê? Porque a maior parte aqui está na sua forma aniônica. E lembrem que os colóides do solo, em sua maioria, têm as cargas negativas. Se o herbicida está lá na sua forma aniônica, ou seja, formando íons carregados negativamente, ele vai se repelir dos colóides do solo e por isso ele fica mais disponível na solução para as plantas aí absorverem, para as sementes que estão no processo de germinação e emergência também absorver. Exemplo, aqui nós temos, pessoal, o herbicida, por exemplo, 2,4-D, tá? O que acontece aqui? O 2,4-D, ele tem o pKa de 2,8. Então, a gente olhando a equação, nós conseguimos ver que como o pKa é menor do que o pH do meio, o herbicida vai ficar mais na sua forma dissociada, que é a sua forma aniônica. Então, vejam, né, um pH de 2,8, um pKa de 2,8, possivelmente, aí, logicamente, ele vai ser menor que o pH daquela solução. Então, ele vai ficar aí mais na sua forma dissociada. No caso do 2,4-D, como é uma molécula, um ácido fraco, ele vai estar na sua forma aniônica, porque ele vai se dissolver e formar íons negativamente. Então, o 2,4-D, por exemplo, né, que nem a gente está vendo, ele pode liberar íons hidrogênios numa solução, quando o pH do meio ele se encontra o quê? Acima do pKa do produto, ou seja, acima de 2,8. Outros produtos aí que a gente pode citar que são semelhantes aí nessa forma de comportamento é o dicamba, é o picloram, tá? Herbicidas que pertencem aí ao grupo das sulfonilureias e das imidazolinonas, ou seja, são grupos químicos lá dos herbicidas inibidores da ALS. Então, são alguns produtos que podem aí, que se comportam dessa forma. Bom, e um herbicida considerado uma base fraca? Então, uma base fraca, pessoal, são herbicidas, né? Vão acompanhando aí pelo slide, que apresentam a capacidade de receber prótons. E aí eles vão formar íons que são carregados positivamente. E aí, como eles estão positivos, eles vão poder aí competir com os sítios de adsorção de nutrientes no solo. Tá? Então, vão ficar um pouco mais adsorvidos ao solo.
Então, da mesma forma que os herbicidas ácidos, quando o pH do solo é igual ao pKa daquele produto, nós vamos ter aí 50% na fórmula molecular neutra e 50% na forma dissociada, no caso desse, formando aí íons carregados positivamente. Agora, né, ao contrário do que a gente viu para os ácidos fracos, no caso das bases fracas, quando o pH do solo ele é menor que o pH do ambiente, né, maior é a tendência aí desses herbicidas permanecerem, então, na sua forma dissociada, tá? Ou seja, na sua forma protonada, né? Porque eles têm aí essa característica de formar íons carregados positivamente. E, né, aos grupos, né, também ligados aí a grupos funcionais que formam a CTC do nosso solo, tá? E ali na última linha, quando o pH do solo for superior ao pKa destes herbicidas, a fórmula molecular é predominante, o que pode reduzir então a capacidade de adsorção desses produtos aos coloides do solo. Por quê? Porque aí ele vai estar mais na fórmula molecular e não vai estar aí na sua forma protonada, na sua forma catiônica, que vai ficar adsorvido aí aos coloides do solo. Exemplo de herbicida, temos aqui o herbicida atrazina. Então, a atrazina tem um pKa de 1,7, tá? E aí a atrazina, ela pode aí atrair íons de hidrogênio em uma solução ácida, passando aí a apresentar uma carga líquida positiva, que é o que vocês veem aqui. Então, alguns herbicidas que se comportam igual aí à atrazina, nós podemos citar simazina, hexazinone. Então, produtos, né, com essa característica de formar aqui íons carregados positivamente e ficar um pouquinho aí mais aderidos aos coloides do solo. Tudo bem? E existem ainda, pessoal, um outro grupo de herbicidas que eles são tão básicos, mas tão básicos, que eles possuem cargas positivas para qualquer valor de pH em que eles estiverem, tá? Então, isso ocorre com paraquat e com diquat. Então, é por isso que quando a gente tem esses produtos aplicados e eles vão para o solo, eles ficam aí inativos, porque eles são independentes, aí eles são tão básicos, que eles vão ficar adsorvidos aos coloides do solo, independente do valor de pH, tá? Porque eles sempre vão formar esses cátions e sempre vai ser esses cátions muito fortes, essas bases, né? Muito fortes, bases catiônicas, que vão aí conferir ao produto essa alta adsorção aos coloides do solo. Por isso que esses produtos são aplicados em pós-emergência das plantas daninhas e não em pré-emergência, porque em pré-emergência eles não têm ação. E aqui, por fim, para finalizar essa aula de pKa, nós temos os herbicidas não iônicos. Então, são aqueles produtos que não têm a capacidade nem de doar, nem de receber prótons na solução do solo. Então, eles vão permanecer na sua fórmula molecular, na sua forma molecular. Os herbicidas não iônicos, pessoal, eles não reagem com a água e eles também não vão possuir uma carga elétrica líquida, que nem a gente viu nos herbicidas ácidos fracos, que ficam com carga negativa, e nas bases fracas, que ficam com carga positiva. Então, entre esses produtos, né, nós temos aí como exemplo trifuralina, alaclor, metolaclor, diuron. Então, produtos que são classificados como não iônicos. E embora eles sejam aí produtos não iônicos, pessoal, muitos deles eles podem ser polares, né? Então, em função dessa condição, eles podem ser afetados pelo pH do solo e ficar retido aí aos argilominerais e a matéria orgânica do solo. Mas, né, entretanto, esses efeitos aí geralmente são de menor intensidade quando a gente compara aí com os herbicidas iônicos, que têm aí a capacidade de dissociar, que são as bases fracas e os ácidos fracos. Então, pessoal, era isso.
nessa aula de pKa, de capacidade de dissociação eletrolítica. Espero que tenha ficado aí um pouco mais claro isso, e qualquer dúvida aí, manda nos comentários que eu tento responder e ajudar vocês. Até mais e até a próxima característica físico-química.